Oi, gente, tudo bom? Estou sumida, mas hoje eu trago uma novidade muito legal pra vocês, né? Pra quem me acompanha já há bastante tempo, sei que vai ficar muito feliz, né, com essa notícia, mas eu vim aqui, né, contar pra vocês que eu estou grávida. Sim, gente, finalmente engravidei, né? Porque assim, o tempo tava passando e eu tava ali sem saber o que eu fazer da minha vida. Mas eu vou contar pra vocês tudo. Desculpem se eu ficar um pouquinho ofegante, porque eu tô um pouco ofegante na minha gravidez. Eu vou contar tudo pra vocês, como é que foi esse meu primeiro trimestre, o que eu senti de diferente, né? Enfim, vou contar tudo assim que eu lembrar, né? Obviamente, se tiver alguma coisa que eu não lembro, vocês podem perguntar aqui nos comentários. Aproveitar que hoje eu fiz uma ultra de 16 semanas e 5 dias. Já tô com quase 17 semanas, então já tem tempinho que eu tô grávida, viu? Aí eu vi que tá tudo bem com o neném e eu vou contar tudo pra vocês, gente. Nesse vídeo vocês vão saber como foi meu primeiro trimestre, o que eu tô sentindo, qual é o sexo do neném, qual é o nome, tudo. Eu vou contar tudo nesse vídeo, assim, porque eu falei, gente, já quase não apareço no YouTube. Se eu for trazer os vídeos, assim, a cada 5 anos, a criança já vai ter nascido e vocês não vão nem ter visto o vídeo no YouTube ainda. Então vamos lá, vou começar contando assim bem do início, né? Então, gente, eu sempre tive o sonho de ser mãe, né? Eu não me via passando por essa vida sem ser mãe. E eu e Felipe, a gente já tava conversando um pouco sobre isso, né? Ele já tem uma filha, né, de 7 anos, a Alice, vai fazer 8 anos agora em dezembro. E eu, né, sempre falei pra ele, né, que eu tinha vontade de ter pelo menos um filho, né? E ele, tipo, sempre apoiou minha causa, né? No início, a gente ficava, assim, meio em dúvida como que seria isso e tal, né? Que ele já tava decidido a parar ali na Alice. Porém, a gente conversando, chegamos à conclusão que a partir do ano que vem, a gente iria começar a tentar, de fato, engravidar. Pois bem, quando chegou em março desse ano, eu fiz um check-up, né? Um check-up que, gente, fiz tudo, né? Todas as ultras possíveis, exames de sangue, e conversei com a minha ginecologista, que ela perguntou pra mim, Tayane, o que você vai fazer? Você vai usar DIU? Você vai usar algum método anticoncepcional? Porque eu tava sem tomar nada, né? Como foi boa parte da minha vida, sem tomar nada. Ou então você vai tentar engravidar, o que você vai querer? Aí eu fui bem honesta com ela, falei, olha, doutora Cláudia, eu quero engravidar, não sei quando, né? Mas tenho sim esse sonho, essa vontade de ser mãe. Acho que a partir do ano que vem eu vou tentar engravidar. Só que assim, gente, eu tenho 31 anos, né? Em janeiro eu faço 32 anos. Ela já tinha me alertado para essa possibilidade de não ser uma coisa muito rápida. Então, na minha cabeça, eu tinha certeza que eu ia demorar um bom tempo a engravidar, até porque eu nunca engravidei, gente. Graças a Deus, nunca tive nenhum aborto, nunca passei por nenhuma gestação. Então, assim, não tinha noção de como seria. Se seria fácil, seria difícil, eu não tinha realmente ideia. E ela já tinha preparado, falou, olha, tem mulheres, né, com a sua idade, que levam, às vezes, 1 ano, 2 anos pra tentar engravidar e é super normal. Então, meio que já fui, assim, preparada. Eu fiquei preparada porque eu falei assim, cara, não é que eu não pudesse ter filhos, mas eu saberia que não seria, assim, num passe de mágica que eu engravidaria. Porém, doce ilusão. Passaram-se o quê? Passou uns 3 meses e, assim, eu vivendo normal, né, gente? E eu e Felipe, a gente meio que tava tranquilo, né? Porque a gente queria, mas a gente queria pro ano que vem. E a gente, né, nas nossas brincadeiras, vamos dizer assim, a gente tava deixando rolar. Só que, pois bem, chegou em junho, dia 30 de junho, minha menstruação tinha que ter vindo, né? Dia 29, dia 30, e ela não tinha nem dado sinal. Aí eu comecei a ficar preocupada. Aí eu falei com o Felipe, eu falei, cara, eu tô muito preocupada porque minha menstruação ainda não deu sinal. E minha menstruação nunca atrasa. Ela é mais fácil adiantar do que atrasar. E isso não é uma coisa normal. Eu fiquei meio grilada, né? Sabendo que a gente tava, né, fazendo por onde aquilo acontecer de alguma forma. Porém, ao mesmo tempo, eu pensava, não vai ser nada, porque, né, eu não vou engravidar fácil, assim, né? A minha médica já me deixou clara que eu não iria engravidar nessa facilidade, possivelmente. Gente, chegou dia 30 de junho, dia 29, nada. Chegou dia 30, dia 29, aliás, eu comprei um teste, porque minha menstruação já não tinha dado sinal ainda. Aí eu falei, vou comprar um teste, só por desencargo. E na segunda-feira, esse foi um domingo, a gente comprou esse teste até juntos.
Na segunda-feira eu fiz o teste, ele foi trabalhar, eu fiz o teste de manhã e, gente, deu positivo assim, de cara. Eu fiquei assim, em choque. Eu gravei a reação, depois vocês me seguem no Instagram, me seguem lá no TikTok, eu vou deixar os links aqui embaixo, porque lá eu tô colocando mais assim as reações, né? Porque aqui no YouTube são vários formatos diferentes, né? Então, às vezes eu não consigo gravar em todos os formatos. E aqui pro YouTube acaba que às vezes não tem tanta interação, eu acabo preferindo postar lá no TikTok, no Instagram, que acaba sendo até mais prático pra mim, né? Enfim, aí eu descobri que eu estava grávida, né? Fiz uma surpresa pro Felipe, né? Ele é vascaíno. Aí eu fui no shopping, comprei um bodyzinho do Vasco, né? Fiz uma surpresa muito simples, gente, porque eu não consigo guardar segredo muito tempo, sabe? Ainda mais de uma informação dessa, né? Então, assim, eu tava muito nervosa e ele meio que assim, sem entender porque eu tava demorando tanto a fazer aquele teste, mas eu já sabia que eu tava grávida desde manhã. Só fui contar pra ele à noite, na segunda à noite. E foi muito legal, sabe? Ele, assim, ficou em choque, né? Assim como eu, mas muito feliz, né? Porque um filho é bênção, né? Sempre vai ser. E a gente, no fundo, queria. A gente só não esperava que fosse ser tão rápido, né? Na nossa cabeça. Isso iria acontecer lá pro ano que vem, por aí. Enfim, gente, eu sei que engravidei, aí fui fazer meus exames, fui ver, né, se o beta tava com um número bom, né, porque a gravidez tava evoluindo, essas coisas básicas, né, que a minha médica já tinha pedido pra eu fazer um beta. Aí eu fiz, deu um número bom lá, que valia mais ou menos. E depois de uma semana, uns 5 dias, não me lembro, eu fui fazer... Acho que depois de uma semana, eu acho, eu fui fazer a ultra. A gente não viu o embrião na primeira ultra, porque eu tava, acho que com 5 semanas, sabe? Acho que nem tinha 5 semanas ou 5. Então tava muito recente, obviamente não tinha batimento nem nada, só consegui ouvir batimento na ultra de 7 semanas. Aí a gente viu ele com batimento, tudo bonitinho. Aí aquele dia a gente chorou horrores, assim, foi muito emocionante. Aí assim, depois que a gente teve essa certeza, eu comecei, vamos dizer assim, a cair a ficha, sabe? No início eu ficava, mas será? Será que é isso mesmo? Será que eu tô ficando maluca? Porque a gente não acredita, né? Primeira gravidez, eu falei, gente, nunca passei por isso. E uma coisa que me fazia não acreditar era o fato de que eu não estava sentindo sintomas. O meu único sintoma era a ausência de menstruação. Eu não era uma pessoa, sabe, que tava tendo enjoo, que tava vomitando, que tava com um problema com cheiro, sabe? Nada, nada. Gente, minha vida tava normal. Tirando esse cansaço, sabe? Eu me sinto mais ofegante desde que eu descobri a gravidez. Não é por conta de tamanho de barriga nem nada, minha barriga ainda tá pequena. É uma questão, assim, hormonal, acredito eu, sabe? É um cansaço que eu não sei explicar. Qualquer coisa que eu faça, eu tô aqui falando com vocês sentada, parece que eu tô correndo uma maratona, sabe? Sei lá, tem hora que às vezes até a voz falha, sabe? Então, assim, tirando o cansaço, não me recordo algum outro sintoma, né? Só isso. Só tive o cansaço e não estava menstruando, né? Então eu falava, gente, será que eu tô grávida mesmo? Eu achava às vezes até que eu tava ficando doida. Eu falei, gente, eu acho que eu tô ficando doida, porque não é normal, né? Eu não conhecia quase ninguém que não teve muitos sintomas. É muito raro, né? Muito difícil. Quer dizer, raro não, né? Mas assim, né? Não é tão comum. A maioria das pessoas tem alguns sintomas logo no início, né? Aí, gente, foi muito legal, porque me deu uma certa paz fazer a ultra, fazer o beta, ver que, né, teve o batimento lá na 7ª semana, sabia que realmente era uma gravidez que estava evoluindo muito bem. Aí a gente começou a se planejar, começamos a contar para as pessoas mais próximas, sabe? Ficaram muito felizes, minha enteada, nossa, ficou assim, êxtase, minha sogra, minha família, minha mãe, enfim, todo mundo adorou a notícia, né? Porque todo mundo sabia o quanto que a gente queria, o quanto que eu queria. Não imaginavam que ia acontecer assim agora, mas todo mundo ficou muito feliz, graças a Deus, né? Ficaram felizes com a nossa alegria. E uma coisa assim que eu tenho pra falar de fato desse primeiro trimestre, gente, é que foi muito mais tranquilo do que eu esperava. Eu sempre, acho que no meu inconsciente, eu sempre me preparo pro pior. Fico, ai meu Deus, será que eu vou ser aquelas grávidas que vai ter tudo, que vai passar mal direto, vai ficar de cama, de tanto que vai vomitar? Gente, eu ficava imaginando que tudo ia acontecer. E graças a Deus, sabe, Deus é muito bom comigo. E eu não senti nada. Meu primeiro trimestre passou, que a minha única agonia era que eu não queria contar pra todo mundo ainda, né? Porque eu queria fazer a primeira morfológica pra poder contar, né? Que ver se o neném tava bem, se tá tudo, né, dentro da normalidade de fato. Porque depois que você conta, né, as pessoas acabam criando aquela expectativa junto com você.
Então, acho que a pior parte pra mim do primeiro trimestre foi não poder contar pra todo mundo que a gente queria, sabe? Não poder colocar na internet, sabe? Poder, né, compartilhar com as pessoas a nossa alegria. E isso pra mim era muito chato, né? Eu que sou uma pessoa que eu gosto de falar, gosto de conversar, queria compartilhar, né, esse momento único que eu tava vivendo, né? Então, acho que o momento mais difícil foi esse, ter que ficar quietinha durante essas 12 semanas. Aí, quando deu 13 semanas, muitas pessoas, né, que não sabiam, que era a maioria, né, acabaram sabendo, ficaram muito felizes. E pra gente, assim, sabe, foi realmente um divisor de águas. Já entrei no segundo trimestre mais calma, já estou indo pro quinto mês, né, estou terminando, semana que vem acaba, né, daqui a 3 dias eu entro oficialmente no quinto mês. Então, eu tô bem tranquila. Em relação a mim, Tayane, como é que foi? Você engordou, né? Como é que tá essa questão, né? Primeiro trimestre, eu acredito que eu engordei 1,5 kg, tá? Nele todo, né? Durante os 3 meses, eu engordei 1,5 kg mais ou menos. E agora, né, eu sinto que o peso tá aumentando um pouquinho mais, porém nada absurdo. Aí eu acho que eu vou finalizar o quarto mês, né, o primeiro mês, com mais meio quilo, entendeu? Então, assim, a minha meta, né, minha meta pessoal e que minha médica, né, com certeza vai ficar muito feliz, é que eu engorde uns 10 quilos no máximo, 11 estourando. Não pretendo engordar mais do que isso, porque eu sou uma pessoa, gente, que eu tenho muita dificuldade de perder peso, né? Então, eu tenho uma leve tendência a ter hipotireoidismo, né? Eu já fiz os exames, então, assim, eu acho que, né, isso tudo influencia. Não sou uma pessoa que emagrece com facilidade. Também não sou uma pessoa que engordo muito rápido. Então, eu tô tentando segurar a minha boca, sabe? Segurar um pouquinho, né, pelo menos nesses 2 trimestres, porque o terceiro, né, não tem jeito, a barriga vai crescer muito, talvez vai me dar muita fome. Então, por enquanto, a fome que eu sinto é uma fome normal, sabe? Não é nada, tipo assim, de outro mundo. Tô conseguindo, tipo assim, comer um pouquinho mais do que eu comia antes da gravidez, nada absurdo. Como meu metabolismo basal com certeza tá muito acelerado, né? Porque eu estou muito acelerada, né? Me sentindo muito cansada, eu me sinto assim o tempo todo, apesar do sono, que não é uma coisa muito bizarra, mas eu sinto que meu corpo, assim, tá muito acelerado, sabe? Com essa questão do metabolismo mesmo, né? Por conta do bebê, né? Eu tô o tempo todo formando algum órgão, né, do neném. Enfim, gente, então assim, pra resumir, em relação ao corpo, engordei 2 quilos, então acho que tá um peso bom, né? Espero conseguir engordar 10 quilos no máximo na gestação, assim, mas confesso que o mínimo que eu conseguir engordar eu vou ficar muito feliz, porque eu tenho uma tendência, sabe, de engordar com mais facilidade do que perder. Então eu sei que depois, mesmo amamentando e tal, eu sei que é bem punk, então assim, não quero engordar muito, mas, sabe, graças a Deus ele tá ótimo, ele tá ótimo, e eu vou contar pra vocês qual é o sexo, né, porque com certeza estão curiosos também pra saber. E a gente descobriu, fizemos a sexagem com 9 semanas, tá, gente? E a gente descobriu o sexo do baby. Eu terei um menino, terei o Theo, gente. Tô muito feliz porque eu sabia que era um menino desde sempre. Desde o dia que eu peguei o positivo, eu me olhei no espelho e falei, é um menino. E foi tiro e queda. Na verdade, muita gente tava achando que era menino também. Não sei se é porque o Felipe já tem uma menina, mas assim, 80% das pessoas estavam achando que era menino. Gente, era bizarro. Pouquíssimas pessoas achando que era menina. E eu confesso que assim, eu não tinha dúvidas, sabe? Era muito bizarro que eu olhava e falava, é um menino, eu acho que é o meu Theo. Tanto que menina, a gente queria talvez botar o nome de Aurora, mas não era um nome nem que eu amasse muito, mas que eu gostava. E Theo não, Theo já é um nome que eu tenho há muitos anos na minha mente, né? E eu sempre falei, se eu tiver um filho, um homem, vai ser Theo, vai ser Theo. E quando eu engravidei, eu pensei, cara, o Theo é meu filho. É uma coisa meio doida de explicar, mas assim, né? Eu senti que era ele. Obviamente, a gente não tem como ter 100% de certeza, né? Que até as mães se enganam, mas eu tinha vamos botar essa quase certeza no meu coração que era um menino, sim. E a gente fez uma revelação muito simples. Comprei só um bolinho, né? Mandei fazer, né? Obviamente, a cunhada do meu marido que mandou fazer um bolinho, né? Aí botou a cor azul e na hora que a gente partiu lá, sabe? A gente teve essa surpresa, né, junto com... Não foi até num domingo de Dia dos Pais, então foi muito legal, né, porque era Dia dos Pais, a gente descobriu o sexo do neném. Foi uma coisa muito simples, né, até porque muita gente não sabia ainda, só tava com 9 semanas e pouquinho, então não queria que muitas pessoas soubessem, mas quem ficou sabendo ali ficou muito feliz, sabe? Foi bem emocionante. Foi tudo muito simples, gente, porque eu nessa minha gravidez eu tô muito simples com essas questões
disposição, especialmente. Eu sempre fui uma pessoa que, sabe, achava que ia ter filho, que ia querer expor tudo, e hoje eu confesso que até pra gravar esse vídeo aqui eu fico pensando, ai, será que eu devo postar? Será que as pessoas vão gostar de ver esse vídeo, né? A gente sempre fica pensando, porque, sei lá, a gente, depois que vira essa chavinha, né, de se tornar mãe, né, apesar dele não ter nascido, eu já me sinto mãe desde o positivo. A gente muda muito a nossa cabeça, sabe? E eu que era uma pessoa que eu não ligava muito pro que eu postava e tal, hoje em dia eu já penso 10 vezes, será que eu devo fazer isso, sabe? Eu tô nessa fase. Então, eu pretendo, assim, em relação a postar ele e tal, eu quero postar, obviamente eu vou postar, mas eu acho que eu vou postar menos intimidade, vamos dizer assim, do meu dia a dia e tal, do que eu achei que eu postaria um dia, sabe? Eu achava que eu ia compartilhar tudo, que não sei o que, só que depois que a gente se torna mãe, a gente muda muito. No meu caso, eu mudei isso, né? Hoje em dia eu quero preservar ao máximo os meus momentos, especialmente agora quando envolver ele. Gente, basicamente é isso. Queria fazer um vídeo contando como foi esse meu trimestre. Não tem nada demais pra contar, porque realmente foi muito, muito simples, né? Não passei por, graças a Deus, nenhum aperto, né? Foi uma gestação até agora muito tranquila e tenho fé em Deus que vai ser até o final, né? Só tenho a agradecer a Deus mesmo por essa dádiva, né, de ser mãe. Era um sonho que eu tinha no meu coração. Não sabia quando iria acontecer, mas eu sabia no meu coração que ele iria acontecer. E eu coloquei até no meu mural dos sonhos, tá até no meu MacBook, tá lá como papel de parede. E eu coloquei vários sonhos que eu tinha. Alguns não batiam, né, uns com os outros, porque às vezes pra você conseguir uma coisa, você tem que abrir mão de outra, né? E um dos meus sonhos estavam lá, engravidar, né? Eu nem sabia que ia ser tão rápido. Na minha cabeça eu ia conseguir engravidar se conseguisse final do ano. E meio do ano eu já estava grávida. Olha como é que Deus é maravilhoso, né? Então, só tenho a agradecer mesmo, né, por tantas bênçãos, sabe? Porque a vida não é fácil pra ninguém. Mas são essas pequenas coisas que mostram pra gente, sabe? O quanto que ela vale a pena, independente das dificuldades, independente de qualquer problema que você esteja passando, sabe? Deus sempre vai te honrar, sempre vai realizar um desejo, que às vezes é um desejo que você nem sabe que tá tão latente no seu coração, mas ele te conhece mais do que ninguém. Então é isso, gente. Desculpem o vídeo, que acho que ficou um pouquinho longo, né? Mas eu queria contar pra vocês, né? Aproveitar que hoje fui fazer a outra, né? Então já aproveitei que eu já estava arrumadinha, que nem sempre eu consigo estar arrumadinha em casa. Às vezes só quero ficar só confortável de pijama. Aí eu aproveitei pra gravar pra vocês, né? E quando eu terminar o meu segundo trimestre, eu prometo que eu venho aqui e conto o que que eu achei diferente, como é que o baby tá, né? Como é que o Theo tá, quanto que eu engordei, enfim, o que que eu fiz, o que que minha médica liberou, o que que não liberou. Depois que acabar esse segundo trimestre, eu volto com, né, as informações que eu acho legais passar pra você, especialmente que é mãe de primeira viagem, que assim como eu, vai ter um monte de dúvida. Eu acho que a gente aqui, né, cria essa comunidade que uma ajuda a outra. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar aquele like, que ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreva se não é inscrito. Eu sei que eu tô meio sumidinha, mas eu prometo que eu venho aqui com mais novidades, contar tudo como é que tá sendo essa minha gravidez maravilhosa, mostrar o Theo pra vocês. Quero muito que vocês conheçam ele. Então, espero que vocês estejam aqui comigo, né, nessa minha nova fase. E posso dizer pra vocês, assim, de todo o meu coração, que tá sendo, assim, a melhor fase da minha vida, a minha fase mais feliz, com toda certeza. Um beijo. Tchau, tchau.